Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de história. Hoje nós iremos falar sobre a expansão na América Portuguesa. Mas galera, antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir a vocês que vocês pudessem se inscrever em nosso canal e assim ajudar o nosso canal Eu Historiador a levar conhecimento para outras pessoas. Turma, se liga que a nossa videoaula está apenas começando. Então pessoal, vamos dar início à nossa videoaula falando sobre a expansão na América Portuguesa. E para início de conversa, vamos colocar aqui o nosso primeiro ponto a ser discutido, o nosso primeiro tópico, que faz referência justamente ao contexto que envolve todo o processo de expansão na América Portuguesa. Como é sabido por nós, já vimos em outras aulas aqui no nosso canal, no primeiro momento, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles ocuparam basicamente o litoral brasileiro, uma vez que existia também nesse momento uma divisão chamada de Tratado de Tordesilhas entre Espanha e Portugal, e a parte que cabia a Portugal nesse momento era basicamente a parte litorânea brasileira. Mas outros fatores também ajudaram para que Portugal pudesse ocupar essa faixa litorânea brasileira. Um desses fatores foi a extração do pau-brasil, que num primeiro momento se mostrou como uma alternativa eficaz dentro dos planos econômicos de Portugal. No segundo momento, nós tivemos aí a produção e a plantação da cana-de-açúcar no litoral brasileiro, uma vez que o litoral brasileiro oferecia sol e água em grande quantidade para a plantação da cana-de-açúcar, além de possuir um solo fértil para esse tipo de planta. Outro ponto que deve ser citado dentro desse contexto é a formação da União Ibérica a partir de meados do século XV. Portugal e Espanha se unificam e se transformam em apenas uma coroa. Nesse momento é curioso lembrarmos aqui que o Tratado de Tordesilhas, que inclusive já falamos aqui, ele acaba perdendo sentido, uma vez que não havia necessidade de uma divisão das terras entre Portugal e Espanha, visto que as duas coroas estavam unidas agora. Dentro desse contexto, nós vamos ter a expansão territorial, que é justamente o ponto central da nossa videoaula. Outro ponto importante, outro tópico importante na nossa videoaula vai ser a formação das bandeiras. E aí, turma, nós já entramos de fato dentro do processo de expansão na América Portuguesa. Como se deu esse processo de expansão? Nós temos que lembrar que nesse momento a questão do Tratado de Tordesilhas ele perdeu sentido. E agora nós vamos ter uma interiorização do Brasil nesse momento. A primeira forma, uma das primeiras formas de interiorização do nosso país, de saída dos portugueses do litoral para o sertão brasileiro, vai ser através das bandeiras. Essas bandeiras elas vão acontecer principalmente no estado de São Paulo. Jovens aí vão ser financiados por grandes proprietários e até grandes proprietários também vão aderir a esse movimento de bandeiras. Nós temos aqui, inclusive, o exemplo de um grande bandeirante, Domingos Jorge Velho. Esses bandeirantes eles tinham como objetivo a captura de índios, além de adquirirem ouro, prata e drogas do sertão também, como nós vamos ver no decorrer da nossa aula. As bandeiras elas acabaram gerando uma série de disputas no interior do nosso país. Disputas essas que levaram os bandeirantes a entrarem em conflito com os jesuítas, por exemplo. Os jesuítas nós vamos ver também mais para frente na nossa vídeo. Os jesuítas eles eram padres de uma companhia chamada Companhia de Jesus, que vieram para o Brasil na intenção de catequizar os índios, ou seja, ensinar a doutrina católica aos índios brasileiros como uma ação, um desdobramento da famosa Contra-Reforma que acontecia naquele momento. E aí, turma, ainda sobre as bandeiras, nós temos que as bandeiras elas foram, na verdade, expedições bem maiores, bem grandes, que acabaram adentrando para o interior brasileiro, ajudando, portanto, no processo de expansão territorial do Brasil, e as bandeiras elas acabaram, dentre outras coisas, destruindo as reduções, que eram aldeamentos indígenas que ocupavam ali o interior do nosso país. Para darmos continuidade, nós iremos falar sobre as entradas. As entradas elas foram, na verdade, um tipo de expedição bem parecido com as bandeiras. Só que, diferentemente das bandeiras, as entradas elas foram expedições organizadas pelo próprio governo.
E essas expedições elas buscavam metais preciosos e também as famosas drogas do sertão no interior brasileiro. Essas entradas elas partiam geralmente da cidade de Salvador, na capital, que era nesse momento a capital brasileira, e tem como particularidade, como curiosidade, esse fato aí de que o governo patrocinava todo esse processo. Outro ponto que é muito interessante, que diz muito sobre a expansão na América Portuguesa, vai ser justamente a pecuária. A pecuária ela foi desenvolvida de formas diferentes em regiões geográficas também diferentes. E a pecuária vai ter, sem dúvida nenhuma, um papel preponderante para todo esse processo de expansão territorial do nosso país. Vamos pontuar aqui alguns tipos dessa pecuária desenvolvida em regiões diferentes. Nós temos, por exemplo, a pecuária nordestina, que foi muito importante nesse processo de interiorização do Brasil. Essa pecuária, ela geralmente era tida para a questão da utilização dos engenhos, devido ao fato de que a força motriz dos engenhos de cana-de-açúcar eram geralmente o gado. Então o gado era criado no litoral nordestino em grande quantidade. E esse gado, viu, turma, ele durante alguns períodos do ano, ele era solto para pastar. E nessa de soltar para pastar, o gado acabava adentrando no interior brasileiro e depois tinha que ser trazido de volta para o litoral. Daí vai surgir, inclusive, a figura do vaqueiro, essa figura que, inclusive, atualmente é um símbolo aí da região Nordeste, devido a toda essa importância histórica dentro do processo de interiorização do Brasil, uma vez que o vaqueiro acabou expandindo, de certa forma, o domínio de Portugal nesse momento, na ida para a caça ao gado no interior brasileiro. Também tivemos o desenvolvimento da pecuária em Minas Gerais. Em Minas Gerais, algo curioso é que a pecuária de Minas Gerais ela vai ser desenvolvida, inclusive, com algumas técnicas de produção e reprodução do gado um pouco modernas para aquela época. Vai se utilizar também da mão de obra escrava, algo que naquele momento era muito comum no território brasileiro. Vamos ter também o desenvolvimento da pecuária em São Paulo e no Paraná, com a utilização de mão de obra livre, algo que destoa um pouco do cenário brasileiro naquele momento de escravidão, de sociedade escravocrata. Nós vamos ter aí a figura do tropeiro, que inclusive também é uma figura aí que está dentro do processo histórico e representa essa região de São Paulo até hoje, dentro desse processo de expansão territorial do Brasil. Vamos ter também o desenvolvimento da pecuária no Rio Grande do Sul, onde vão acontecer as famosas charqueadas que vão ser aí impulsionadas pela produção da carne de charque, que inclusive produção essa que vai colocar o Rio Grande do Sul em uma posição de destaque dentro da economia brasileira nesse momento. E aí, galera, dando prosseguimento à nossa aula sobre expansão na América Portuguesa, nós temos aí a questão das missões religiosas que foram importantíssimas dentro desse processo de expansão, uma vez que essas missões elas levaram padres jesuítas para o interior do nosso Brasil, catequizando os índios. Essa catequese ela era feita geralmente através da formação de aldeamentos, como as reduções, por exemplo. Como já falado, esses aldeamentos eram chefiados pelos padres jesuítas, que eram padres oriundos aí, componentes da famosa Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, que foi criada pelo padre Inácio de Loyola e que tinha como objetivo naquele momento ser uma espécie de oposição à reforma protestante iniciada na Europa pelo Martinho Lutero. A Companhia de Jesus, na verdade, fazia parte de um pacote de ações da Igreja chamados pela história de contra-reforma, uma tentativa, como já dita, de oposição a todo o processo da reforma protestante. Essa Companhia de Jesus foi criada pelo Inácio de Loyola e ela tinha como objetivo aqui na América a catequização dos índios, ou seja, o ensino da doutrina católica para os índios americanos, numa tentativa de conversão desses índios para o cristianismo, mas principalmente para o catolicismo. Outro ponto importante, viu, turma, aqui, que ajuda a nós entendermos todo esse processo de expansão da América Portuguesa, vai ser a questão amazônica. A Amazônia ela tem um papel preponderante e importante dentro desse processo de expansão.
Essa importância se dá pelo fato de que havia nesse momento uma busca pelas famosas drogas do sertão. As drogas do sertão eram ervas medicinais e também os temperos que eram muito apreciados pelos portugueses. Essas drogas do sertão, elas eram geralmente conseguidas por tropas de resgate, como eram conhecidas, e essas tropas de resgate, além da busca por as drogas do sertão, elas também tinham como objetivo aprisionar indígenas. Outro ponto que nos ajuda a compreender esse processo de expansão na América Portuguesa vai ser a situação do Rio Grande do Sul. Porque havia na região ali do Rio Grande do Sul, por parte de Portugal, um interesse muito grande na prata advinda da Bacia Platina, região vizinha ao Rio Grande do Sul. Essa intenção e esse interesse de Portugal na prata acabou gerando a formação da colônia do Santíssimo Sacramento, o atual Uruguai, território que inclusive foi anexado ao território brasileiro, como vocês podem observar aí no mapa. A formação da colônia do Santíssimo Sacramento vai acontecer por volta de 1680 por Dom Manuel Lobo. Esse acontecimento, viu galera, acaba gerando um acirramento, uma disputa entre espanhóis e portugueses que vai ficar bem quente nesse momento, uma vez que a Espanha ela queria a região da colônia do Santíssimo Sacramento para ela, até porque já havia ali respingos de colonização espanhola nesse momento. Esse acontecimento acaba gerando aí uma série de disputas, mas é um acontecimento que também colabora para a expansão na América Portuguesa, a expansão territorial na América Portuguesa. Galera, essa foi a nossa videoaula de hoje, esse foi o nosso resumo acerca da expansão da América Portuguesa. Eu espero ter contribuído com os estudos de vocês. Um abraço a todos e até a próxima.